Boa tarde a todas e a todos, neste início de tarde, aqui na PUC São Paulo. Meu nome é Pedro Aguerre, eu sou assistente especializado da Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias e tenho a incumbência de trazer as palavras de abertura da nossa reitora Maria Amália Anderi. As palavras são no sentido de que este é um evento de enorme importância e que prestigia muito a nossa universidade por muitos motivos. Mas não é a mim que vocês devem ouvir hoje, e sim aos anfitriões deste encontro. Eu gostaria de mencionar que a temática dos ODS, os esforços por um meio ambiente sustentável, por uma sociedade que busque a igualdade em nível global, são objetivos que se coadunam com os objetivos da nossa universidade. Os ODS são uma temática fundamental, a Agenda 2030, e foi uma emoção muito grande, eu desavisado, adentrar no corredor e ver os trabalhos que vocês desenvolveram. Então, cumprimentar a universidade, cumprimentar a Faculdade de Direito e, em especial, a professora Clarissa Ferreira por conduzir todos estes trabalhos. Sem mais demoras, então eu gostaria de declarar aberta essa sessão, em nome da nossa magnífica reitora, e convidar para compor a mesa o nosso professor Dr. Michel Prieur, da Universidade de Limoges, na França. Por favor, queira ocupar o espaço à mesa. E dar ao senhor as boas-vindas da nossa reitora, que está impossibilitada por problemas de recuperação de um procedimento de saúde. E convidar também a professora Clarissa Ferreira Macedo de Zepp, por favor, para compor a mesa e presidir os trabalhos de hoje. E, sem mais, eu também peço a licença de vocês para também compor a mesa e participar deste importante evento acadêmico. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu cumprimento inicialmente os membros da mesa. Professor Pedro, obrigado por essa representação, por esse apoio. Sem o apoio institucional, se torna impossível concretizar esses eventos. Agradecemos, então, a reitoria, na pessoa do professor Pedro, a Fundação São Paulo, que também nos auxiliou, e, obviamente, o professor Michel Prieur, que se dispôs com muita generosidade a vir aqui à PUC São Paulo, nesse momento. Sabe que nós resgatamos o professor Michel Prieur no meio de uma escala de voo, ou seja, fomos lá em Guarulhos, trouxemos para cá, ele volta para continuar seu trajeto, e é com muita gratidão. Então, meu muito obrigado, professor Michel Prieur, e meu muito obrigado também para os meus alunos de graduação que abraçaram esta causa. São alunos de primeiro semestre de Direito, nossos recém-nascidos jurídicos, digamos assim, que depois de terem passado por difíceis e duros textos, portanto, leram Tércio Sampaio, e falei que, para não desistirem, que no final valeria a pena, que nós iríamos acabar o semestre nos divertindo, e foi prometido, está sendo aqui cumprido. Então, eles começaram lendo, reclamando muito de um vocabulário pesado, de textos densos, e acabaram, então, desenhando. O projeto aqui apresentado, na verdade, como boas-vindas e também para ter um entretenimento antes do início dos trabalhos, foi o que nós denominamos de imagens e desenhos jurídicos. O que foi esse projeto? Foi oferecida a plataforma dos ODS, então o nome do projeto Imagens e Desenhos Jurídicos, um olhar para os ODS, e cada grupo escolheu um ODS. Escolhido esse ODS, eles tinham a missão de buscar, seja através de uma foto, uma escultura, uma montagem, um desenho, representar isso por imagem
esse ODS, seja pelo olhar da causa do ODS ou da consequência, ou uma sobreposição de causa e consequência, e se eles pudessem capturar o valor atribuído àquele ODS, seria mais interessante ainda, já mirando um dos textos lidos, Fato, Valor e Norma, né, do Miguel Reale, e também Sociologia Genética do Direito age e interage com a realidade social. Então, na verdade, foi uma aplicação da teoria que eles trabalharam. E eu fico muito feliz dessa primeira etapa cumprida. Eles ainda não acabaram o projeto continua no segundo semestre. Aliás, na verdade, ele tem uma segunda etapa agora, na próxima semana, que nós vamos receber justamente a ficha de planos. O que seria essa ficha de planos? O segundo momento vem, então, desenho jurídico. Capturada a imagem, vem o desenho jurídico. Que proposta de leitura jurídica seria dada a esse contexto? E essa proposta viria num plano de artigo em primeira parte e segunda parte. Então, a estrutura do artigo, que deve ser desenvolvido no segundo semestre, na sua íntegra. Então, nós vamos trabalhando por etapa, e eu tenho o privilégio de acompanhar a turma por um ano, o que permite que a gente faça, né, esse desenvolvimento com cuidado e com calma, e substanciando e empoderando os alunos para isso. E eu registro aqui também meu agradecimento ao professor Cristiano, da semiótica, né, professor doutor em semiótica, que compareceu à sala para nos explicar e dar uma aula sobre fotografia. Eu digo que depois do professor Cristiano, eu fiz um divisor de águas na minha vida pessoal, ou seja, eu olho uma fotografia hoje completamente diferente, agora é um olhar mais embasado, científico. Foi muito bacana essa interação entre universidades, e registro aqui meus agradecimentos ao professor. Então, né, Cristiano disse que compareceu, predispôs desse tempo, né, na sua agenda para nos brindar com essa palestra. Foi muito bacana, e agradeço os alunos, então, encerrando nossa primeira etapa dos trabalhos de hoje e registrando o meu muito obrigado para os meus alunos que abraçaram aí esse projeto, dando parabéns pelos resultados. Agora, no segundo momento, nós vamos ter, então, uma discussão muito séria, que vai ser sobre o Pacto Global do Meio Ambiente, com o professor Michel Prier, que, além de ser um dos grandes nomes, eu digo que o professor Michel Prier não requer apresentação em termos de aspectos formais do seu currículo. É uma pessoa que inaugurou a sua carreira docente, já tendo a sua tese de doutorado premiada, né? E, então, ele já entra mostrando a que veio. E, na verdade, eu vou não apresentar, mas eu diria, eu vou contextualizar o professor Michel Prier, porque eu acho que a gente prepara um terreno para jogar uma semente. Então, não seria muito mais interessante nós ouvirmos o professor Michel Prier conhecendo um pouquinho do seu histórico. E seu histórico que muitas vezes vocês não vão encontrar na internet, e que eu tenho o privilégio de conhecer, porque tive a honra, não só eu como a PUC São Paulo, de inaugurar a internacionalização dessa universidade. Ou seja, foi graças ao professor Michel Prier, quando me aceitou para o doutorado em Cotutela, na Universidade de Limoges, que a Faculdade de Direito inaugurou efetivamente essa internacionalização. E que agora, depois de 15 anos de tese defendida, nós vamos ter um pupilo aí. Nós estamos com um doutorando que está em Limoges agora, Jorge Mazeran, que também vai, né, trilhar esse caminho da cotutela na Universidade de Limoges, e assim vamos dando sequência à nossa proposta, validada e anunciada até pela nossa reitora, quando, né, assumiu, quando da sua cerimônia de posse, que a internacionalização seria um objetivo da sua gestão, e está aqui a internacionalização não só com o convênio de cooperação, com que contamos com caloroso apoio do professor Michel Prier, como vivenciamos isso, ou seja, nós tivemos a oportunidade de acompanhar todo o histórico de carreira do professor Michel Prier, já quando da preparação da Rio+20, porque a Universidade Francesa tem essa tradição de convocar os seus ex-doutores, né, os seus doutorandos, uma vez doutorando na Universidade Francesa, sempre doutor. E nós estamos sempre em rede, em contato, e nós somos convocados para as grandes causas, e participamos, então, dessa primeira proposta, que foi um organismo independente para o meio ambiente. Essa proposta veio pelo professor Michel Prier, pelo professor Jean-Marc Lavielle, lá em Limoges, quando da preparação para Rio+20. Então, a gente pôde acompanhar esses bastidores. Nesse momento, nós tínhamos uma disciplina no mestrado que anunciava preparação para Rio+20, análise das propostas. Qual era o meu objetivo neste momento?
era que nós pudéssemos, por 6 meses, elaborar, estudar a temática, elaborar propostas e enviar para o governo para representar o Brasil na Rio+20. E qual não foi nossa surpresa? Nós tivemos muitas dificuldades a qualquer notícia do governo sobre o que estava acontecendo, quais eram as preparações, qual era a proposta brasileira. Surpresa maior ainda eu tive de conhecer a proposta brasileira através da Universidade de Limoges, né? E fui participar de toda a preparação pela Universidade de Limoges. Então, é muito importante a presença do professor Michel Prier, porque ele vai contar para nós, em tempo real, aquela pessoa que, na verdade, a gente vai dizer um dado de curiosidade. O professor Michel Prier não vê a Terra diferente de nós. Da mesma forma que eu falei da fotografia, ele vê a Terra diferente de nós. Por quê? Porque após ter enfrentado mares, ou seja, o professor Michel Prier e seu filho, Julian Prier, que também é da área ambiental, passaram mais de um ano velejando, saíram da França, África, Brasil, Estados Unidos e voltou. Eu falei, já é uma pessoa que vê a Terra de forma diferente, né? Ou seja, atravessar o oceano, num veleiro, enfim, vive o direito ambiental. Então, eu diria que vocês vão ter oportunidade de escutar hoje não só o pai do direito ambiental, porque inaugurou a disciplina, como eu diria que o guardião do meio ambiente. E essa sensibilidade, ela não é, obviamente, o ambiente dissociado do homem. Pelo contrário, o professor Michel Prier inaugurou direitos como direito de resistência, quando, então, foi o grande idealizador do princípio do não retrocesso. Eu lembro de ter recebido o professor Michel Prier em casa, quando ele veio para essas reuniões com a STJ, STF, trabalhamos a manhã inteira em casa, e, de repente, ele falou, bebe um copo d'água e volta aqui. Não volta aqui, que agora você vai traduzir isso. E eu lembro de ter acabado essa tradução desse texto, ter me arrepiado e falado, só me resta fazer uma oração. Eu estava traduzindo o princípio do não retrocesso. E eu olhava para ele sem palavras, será que isso passa? E passou. Quer dizer, de forma muito humilde, as coisas vão sendo construídas com muito lastro. Então, nesse momento, o professor Michel Prier inaugurava o direito de resistência. Depois, o professor Michel Prier inaugura o direito de resiliência. O que seria o direito de resiliência? O professor Michel Prier propõe o quê? Conceitos como os deslocados ambientais, alertando o mundo que essas pessoas não eram refugiadas e essas pessoas, tão menos ainda, seriam exiladas. Então, nós temos aí inaugurado o direito, né, de resiliência. O professor Michel Prier não para, incansável, que inaugura o direito, digamos, o direito de controle, ou seja, propõe, vocês vão ouvir agora um pouquinho pelo pacto, a criação de observatórios e trabalha duramente na criação dos indicadores jurídicos. Então, como monitorar, como controlar, quais são os sistemas, e ele tem no mundo espalhado por legião de estudantes que formou pessoas dedicadas, e vamos registrar aqui a presença de vários, já agradecendo, inclusive, Sandra Kish, do MP Federal, que capitaneia esse projeto também e faz um trabalho brilhante no Conexão, né, que a gente agradece a presença, sobre os indicadores jurídicos. Aproveito, então, para também registrar a presença de que represento, obviamente, não trabalhamos sozinha, represento o Núcleo de Direito Difuso e Coletivos do Pós-Graduação, em que temos aqui presentes os professores Marcelo Sodré, Consuelo, Patrícia Pisol, e agradeço a presença, somos todos uma equipe, cada um com uma temática, eu e a professora Consuelo nos ocupamos de direito ambiental, o professor Marcelo transita pelas duas, consumidor, a quem devo, né, sempre eu registro meus agradecimentos, porque quem logo me recebeu em São Paulo, me auxiliando no mestrado, logo quando da minha primeira obra sobre a ISO 14.000, o professor Marcelo Sodré trabalhava na temática, se predispôs a informações, e temos uma troca, somos uma equipe, sem equipe não se vai muito longe. Mas, sem mais delongas, então, ilustro que o professor Michel Prier vai trazer todo um lastro técnico, científico, que requer a temática, porque, vejam, o professor vem daquele momento em que a matéria ambiental, o direito ambiental, e os meus alunos, né, vivenciaram isso, que toda temática, para alcançar o status de ciência, há de haver um objeto e um método. Então, o direito ambiental nascia do direito público, e até na carreira
na França, nós não só no Brasil, nós que fomos dessa primeira geração, a PUC São Paulo foi a primeira universidade do Brasil a ter a disciplina de Direito Ambiental. Nós fomos da primeira turma do pós-graduação de Direito Ambiental a ter na graduação também. Então, essa primeira geração sofreu aquela ideia de dizer que mexe com o meio ambiente é qualquer coisa, menos uma pessoa séria, né? E sempre quem é do ambiental sempre teve que demonstrar e provar muito mais conhecimento técnico científico. Então, o professor Michel Prier, quando dá a sua apresentação, vai mostrar para vocês toda essa força jurídica que para tornar as normas compulsórias, obrigatórias, e vai mostrar que, na verdade, não tem romance, não é com uma visão romântica e apaixonada que se olha uma problemática extremamente séria e grave atualmente, como é a questão ambiental, terminologia que estudamos quando do mestrado, e ela não é desembasada de pesquisa quando nós escolhemos o termo questão ambiental. Um ponto controvertido, um desafio enorme de humanidade na plataforma de direito e democracia, e é nesse ambiente, então, que nós apresentamos o professor Michel Prier, que, além de receber todos os títulos que vocês imaginarem, e esse acesso vocês têm na internet, vários títulos honorários, aliás, ele continua o seu voo para, na Argentina, receber amanhã mais um título de honoris causa, coleciona títulos também de cavalheiro, dado ao governo francês, quando reconhece que aquela pessoa é uma personalidade que contribuiu para a humanidade e representou bem o seu país. O professor Michel Prier consegue colecionar uns 2, pelo menos. E, enfim, é uma pessoa que serve, que nos inspira, e temos aqui hoje um encontro de gerações. Né, o primeiro semestre de Direito e o professor Michel Prier é quem traz o exemplo do que está por vir para vocês, e espero que a sua atuação incansável, visto que já aposentado, porém diretor honorário da Faculdade de Direito, né, de Limoges, se mantenha extremamente ativo. E eu acho até interessante quando as pessoas me perguntam, professor Michel Prier ainda está atuando? Eu tenho aquela risadinha lá no meu vídeo e falo assim, nossa, eu ainda não cheguei. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao professor Michel Prier. Quer dizer, ainda, obviamente, não consigo essa capacidade de trabalho incansante, incansável, e nós precisamos de líderes e de inspirações, e vamos aproveitar que estamos aqui de forma presencial. Passo a palavra, então, ao professor Michel Prier, a quem eu tive o orgulho de ser a orientanda, com uma última colocação que faço do professor Nelson Neri, quando foi assinar o meu convênio de cooperação, para que eu partisse para a França. Na hora de assinar, ele parou, levantou a caneta e olhou assim para mim e me disse, você tem consciência de que você está indo estudar, não como o melhor professor da França de Direito Ambiental, mas como o melhor professor do mundo de Direito Ambiental? E aquilo me paralisou, e eu falei, não tenho, e nem me conte, senão provavelmente eu não irei, né? E eu fiquei muito impressionada com essas palavras e confrontada à humildade que é o professor Michel Prier. Michel Prier, muito obrigada, eterno, né? Pela presença, pelo carinho, e passo a palavra para o senhor. Farei a tradução. Na verdade, a interlocução, não é uma tradução ipsilídeos, porque eu não sou tradutora juramentada, e peço a compreensão nesse sentido. Alors, merci beaucoup pour l'invitation à la PUC, à São Paulo. La dernière fois, c'était pour la soutenance de la thèse du professeur Clarissa. Agradeço a todos, a PUC São Paulo, pelo convite. A última vez que estive aqui foi para a defesa de tese da professora Clarissa. Alors, je vais traiter d'un sujet d'actualité qui est relatif au projet de pacte mondial pour l'environnement. Eu vou tratar do assunto atual relativo que versa sobre o Pacto Mundial do Meio Ambiente, Pacto Global. C'est aussi l'idée, en réalité, d'un troisième pacte des droits de l'homme, après les 2 pactes de 1966. A ideia é um terceiro Pacto Mundial dos Direitos Humanos, depois da Declaração de 1946. Il y a les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et maintenant, l'heure est venue
d'un pacte sur le droit de l'homme à l'environnement. Valeu por isso. Nós tivemos aí as declarações anteriores de direitos civis e direitos sociais, e agora nós voltamos à Declaração de Direitos Humanos. Façam parênteses que a proposta desse pacto é que ele seja um anexo da declaração e não seja de forma autônoma, como foi colocado na Rio +20, na primeira tentativa. Alors pourquoi un traité international sur le droit de l'homme à l'environnement? Por que um tratado internacional sobre o direito do homem ao meio ambiente? Alors il y a évidemment des raisons environnementales. Répondre à l'urgence des périls qui menacent l'humanité. É claro que tem razões ambientais para responder aos perigos que ameaçam a humanidade. Mais il y a aussi des raisons juridiques. C'est de codifier dans un traité international les acquis de la déclaration de Stockholm et de Rio. Mas também tem razões jurídicas, a necessidade de codificar o direito ambiental após Estocolmo e Estocolmo 72 e Rio 92. On peut considérer aujourd'hui que le droit de l'homme à l'environnement est devenu une règle du droit coutumier international. Nós vamos registrar que o direito ao homem ao meio ambiente ele alcançou o status de direito costumeiro no direito internacional. Alors, il y a déjà eu des projets du même type pour avoir un traité universel sur l'environnement. Já tiveram iniciativas nesse sentido de ter um tratado internacional do meio ambiente. Dès 1994, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, un rapport de Madame Xentini propose une convention universelle pour l'environnement. Em 1994, na Convenção de Direitos Humanos da ONU, houve um projeto da Madame Xentini que propôs o direito internacional do meio ambiente, do homem. Il y a eu en 2016 le projet de déclaration universelle des droits de l'humanité présenté par le président Hollande. 2016. 2016. Em 2016, 2017. Em 2016 teve o projeto de Declaração Universal de Direitos Humanos proposto por Hollande e Corinne Lepage, que foi ministra do Meio Ambiente. Et puis en 2017, le président Macron a proposé un pacte mondial pour l'environnement. Em 2017, o presidente Macron propôs então um pacto mundial para o meio ambiente. Parallèlement à ces initiatives politiques, il y a eu des initiatives académiques. Paralelo a essas iniciativas políticas, tiveram as iniciativas acadêmicas. Dès 1977, un professeur a imaginé l'idée de faire une convention pour les droits de la troisième génération. Em 1977, o professor Karl Vaske imaginou de fazer uma convenção sobre os direitos de terceira geração, convenção internacional. Et puis est plus connu en 1995 le projet de l'IUCN sur une convention sur l'environnement, Covenant on Environment. Em 1995, foi proposta pela IUCN uma convenção sobre meio ambiente, e depois em 2015. Faço um parênteses para registrar que o professor Michel Priet também presidiu a IUCN, a única ONG, como se fosse uma federação de ONG, explico aqui para os alunos aqui presentes, e a única attachée, ou seja, ligada à ONU. Et ce projet de l'IUCN est même à sa 5e édition en 2015. C'est un traité international sur l'environnement. E esse projeto tem a sua 5ª edição em 2015 e é uma proposta de um tratado internacional sobre o meio ambiente. Et puis en 2017, le CIDCE, qui est le Centre international de droit comparé de l'environnement, a rédigé un projet de 3e pacte international. E em 2017, a CIDCE, que é o Centro Internacional de Direito Comparado Ambiental, presidida pelo professor Michel Priet, redigiu e propôs o 3º pacto para o meio ambiente. Alors, face à ces projets politiques et juridiques pour un traité universel sur l'environnement, il y a 3 options. Face a essa proposta de projeto jurídico para o 3º pacto sobre o meio ambiente, tem 3 opções jurídicas.
Première option, faire adopter par l'Assemblée générale des Nations unies une déclaration universelle sur le droit de l'homme à l'environnement, comme celle de 1948 sur les droits de l'homme. Então, a primeira opção é ter o enquadramento jurídico de declaração, como se fosse o soft law, na verdade, pelas Nações Unidas, a exemplo da Convenção, da Declaração Internacional de 1948. Mais ce n'est qu'une déclaration de soft law, c'est-à-dire non contraignante. Mas seria só uma declaração de soft law, quer dizer não obrigatória. La deuxième option, c'est de faire élaborer un traité international sur l'environnement après des négociations internationales. C'est le projet de Macron. Isso. A segunda opção seria o projeto do Macron, que é justamente de um tratado internacional sobre o meio ambiente, portanto independente, aprovado pela ONU. C'est un traité sur l'environnement. Mas é um tratado sobre o meio ambiente. Et la troisième option, qui est à ma faveur, e a terceira opção, que é a meu favor, que é a que ele propõe, c'est de faire adopter par le Conseil des droits de l'homme à Genève un troisième pacte des droits de l'homme sur l'environnement. E a opção dele, proposta pela CDCI, que é essa ONG, é de aprovar, através da Comissão de Genebra, o terceiro pacto de direitos do homem. Et c'est pourquoi le CDCE a déposé à Genève au Conseil des droits de l'homme, en février 2017, le texte d'un troisième pacte. E foi por isso que a CDCI depositou em Genebra, em 2017, 15 de fevereiro, o conteúdo, né, essa proposição de terceiro pacto de direitos humanos. Então, seria o meio ambiente entrando como na plataforma dos direitos humanos, não como independente, como direito autônomo, e sim o direito de direitos humanos, direito humano ao meio ambiente. Seria essa a proposta do pacto. Et ce projet de troisième pacte, on peut considérer que c'est une initiative de la société civile, puisque c'est une ONG internationale qui l'a proposé. Sim, então esse projeto é uma iniciativa da sociedade civil, uma vez que não foi o governo, né, foi uma ONG que propôs. Et ce n'est que l'application de la Charte des Nations Unies qui commence par la phrase « non pas nous les États, mais nous, peuple des Nations Unies ». Isso, é uma aplicação da Carta das Nações Unidas de 1945, que começa dizendo nós, povos da Nação Unidas. Portanto, é o povo, a sociedade civil que interpõe e não o governo. Et donc les peuples peuvent avoir l'initiative des réformes internationales. Então, o povo pode ter a iniciativa de reforma internacional. Et l'article 13 de la Charte dit que l'ONU a pour objet de favoriser le développement progressif du droit international et sa codification. E a ONU, através do artigo 3º, tem a obrigação de favorecer o desenvolvimento progressivo do direito internacional e de sua codificação. Então, seriam essas duas bases iniciais que justificam essa demanda da sociedade civil com a proposta do terceiro pacto. Et donc, notre projet, c'est à la fois un progrès pour l'environnement et c'est une codification. Então, nosso projeto é, ao mesmo tempo, um progresso para o meio ambiente e um progresso para a codificação. Alors, quels sont les fondements juridiques d'un troisième pacte? Quais são os fundamentos jurídicos do terceiro pacto? En réalité, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966 comporte déjà un article sur l'environnement. O Pacto de 1966 sobre direitos econômicos, sociais e culturais comporta já um artigo sobre saúde. C'est l'article 12 par rapport au droit à la santé. É o artigo 12 referente ao direito à saúde. Lembrando que meio ambiente é, antes de mais nada, uma questão de saúde, portanto, o direito à saúde já é uma questão ambiental. Et dès 1966, on faisait mention de l'environnement comme étant une question majeure par rapport au droit à la santé. E desde 1966 já se faz menção ao meio ambiente como sendo algo maior em função e para a saúde. Alors on connaît bien Stockholm et Rio qui ont consacré
le droit de l'homme à l'environnement. Nós conhecemos bem Estocolmo e Rio, 72 e 92, que já consagraram o direito do homem ao meio ambiente. Et maintenant, il y a 7 conventions régionales qui reconnaissent le droit de l'homme à l'environnement. E agora tem 7 convenções regionais que reconhecem o direito do homem ao meio ambiente. La première, la Charte africaine des droits de l'homme de 1981, A primeira é a Carta Africana de 1981 et la dernière, la Convention d'Escazú de 2018. e a última Convenção de Escazú de 2018, recém-aprovada, que fala também sobre o princípio da informação, Pour l'Amérique du Sud et les Caraïbes. para a América do Sul e Caribe. Um parente, o professor Paulo Afonso Machado, vai lançar um livro agora sobre esse tema. Et puis, il y a une convention universelle, la Convention d'Aarhus de 1988, qui reconnaît aussi le droit de l'homme à l'environnement. E temos a Convenção Internacional da Aros, que reconhece também o direito do homem ao meio ambiente, de 1988. Et parallèlement, le Conseil des droits de l'homme, depuis 2012, a un rapporteur spécial sur le droit de l'homme à l'environnement. E, paralelamente, o Alto Comissariado tem um papel de desenvolvimento de destaque com relação ao direito do homem ao meio ambiente, em 2011. Et donc, chaque année, depuis 2012, il y a un rapport du Conseil des droits de l'homme sur le développement dans le monde du droit de l'homme à l'environnement. Então, desde 2012, a cada ano, nós temos um relatório, uma manifestação de reconhecimento do direito do homem ao meio ambiente. Façam parênteses para os alunos, que, na verdade, o interessante também de aproveitar a plataforma dos direitos humanos é porque nós já temos o regime jurídico estabelecido, tribunais e etc. Et depuis quelques années seulement, de plus en plus de conventions internationales font le lien entre environnement et droits de l'homme. De alguns anos para cá, cada ano, cada vez mais algumas convenções fazem a ligação entre meio ambiente e o direito do homem. L'accord de Paris de 2015 O Acordo de Paris de 2015 mentionne expressément le droit de l'homme comme s'imposant en matière de changement climatique. coloca expressamente o direito do homem ao meio ambiente como base das mudanças climáticas. Enfin, en droit national, on sait qu'il y a maintenant près de 170 constitutions qui abordent le thème de l'environnement. Nós sabemos que atualmente temos mais de 170 constituições federais que abordam o meio ambiente, que contemplam, né, a temática do meio ambiente. Alors, le troisième pacte que je vais présenter va proclamer le droit à l'environnement O terceiro en pacto, consacrant un principe qui existe déjà en soft law, o terceiro pacto que vai ser proposto vai consagrar o direito ao meio ambiente como comme un droit qui existe déjà en soft law, um direito que já existe no soft law, mais surtout mas sobretudo va développer les droits et les obligations qui découlent du droit à l'environnement, Mas qui so- proviennent. du mas droit à sobretudo vai desenvolver as obrigações que decorrem do direito ao meio ambiente. C'est-à-dire que tous les principes du droit de l'environnement vont être transformés en droits individuels. Quer dizer que todos os princípios e direitos que decorrem do direito ao meio ambiente vão se tornar direitos individuais? Voilà. Direitos individuais. On connaît le principe de l'information, le principe de la participation. Ils vont devenir un droit à l'information, un droit à la participation. Todos os princípios, princípio à informação, princípio à participação, vão se tornar direitos. Direito à informação, direito à participação, à reparação, à De educação. même, le principe de précaution va devenir un droit à exiger la précaution. O princípio da não regressão vai se tornar um direito à não regressão, portanto, passível de ser exigido. Le principe de réparation des dommages à l'environnement va devenir un droit à obtenir la réparation des dommages. O princípio da reparação vai se tornar um direito a se obter a reparação. En plus, on a ajouté le droit des personnes en cas de catastrophe, Nós acrescentamos o direito às pessoas em caso de catástrofes,
et le droit des déplacés environnementaux. E o direito dos deslocados ambientais. Dans le projet de troisième pacte figurent aussi des références aux droits des générations futures. No projeto do terceiro pacto figura também o direito das gerações futuras. Où on précise que toute personne, y compris dans les générations futures, a le droit de vivre dans un environnement sain. Isso significa dizer que todas as pessoas, inclusive as gerações futuras, têm o direito de viver no meio ambiente são. Et on fait référence également à l'équité et à la solidarité au sein des générations. E nós fazemos referência também à igualdade e à solidariedade no seio das gerações, entre gerações. Et puis l'idée d'une protection pérenne, c'est-à-dire une protection durable de l'environnement pour assurer aux générations présentes et futures les droits qui sont reconnus par le pacte. E os direitos reconhecidos pelos pactos ganham uma proteção perene, ou seja, contínua, né, de uma geração para outra. Então, está assegurado o direito perene, a continuidade de proteção. Et cette protection pérenne, c'est l'expression de l'idée de développement continu, progressif de l'amélioration de l'environnement. E percebam que nessa terminologia perene tem algo extremamente importante, que é a ideia de melhoria contínua e de continuidade. Et qui se rattache avec le principe de non-régression. E que se liga ao princípio de não regressão. Então, além de não regredir, exige-se, então, uma melhoria contínua. Não vou retroagir e, além do mais, sou obrigada a manter movimento de continuidade. Ce principe de non-régression, lui aussi, doit se transformer en un droit de ne pas reculer en matière d'environnement. E esse princípio, então, se concretiza no direito de não retroagir, de não, né, voltar, de não retroceder em matéria ambiental. Comme il s'agit d'un projet de convention internationale, il y a des mécanismes liés à la coopération internationale. Como se trata de um pacto internacional, tem mecanismos de cooperação internacional. En mettant en place un partenariat mondial, colocando em prática uma parceria mundial, en assurant progressivement le plein exercice des droits avec une assistance juridique, colocando em prática um progressivo exercício de direito com assistência, né, inserida, ou seja, propiciando uma assistência jurídica nesse progresso contínuo. En introduisant l'obligation juridique de la notification des catastrophes, qui à l'heure actuelle est dans la déclaration de Rio, mais n'est pas obligatoire. Inserindo como obrigatória a notificação de catástrofes, que já está na declaração de Rio, mas da Rio, né, 92, mas ainda não é obrigatória. Et en organisant et en imposant l'assistance mutuelle et le respect des droits de l'homme dans les opérations de secours face aux catastrophes. E incluindo aí a assistência mutual e o respeito aos direitos do homem nas operações de seguro, né, de seguro de recuperação de catástrofe. Alors comment un tel projet de convention internationale sur l'environnement va-t-il être appliqué? Então, como projeto de convenção internacional sobre o meio ambiente vai ser aplicado? Il y a 3 moyens d'appliquer le droit international. Tem 3 maneiras de aplicar o direito internacional. Le premier, c'est par les tribunaux nationaux. O primeiro é pelo Tribunal Nacional. Puisque une fois que l'État a ratifié, ça rentre dans l'ordre juridique national et ce sont les tribunaux nationaux qui sont les premiers à avoir l'obligation d'appliquer le droit international. Pois uma vez que é ratificado pelos Estados, entra no hard law, no direito interno, e os tribunais nacionais são obrigados a implementá-los. Le deuxième moyen de contrôle, c'est par les cours régionales des droits de l'homme. A segunda forma de controle do conteúdo desse pacto seria pelas cortes regionais de direitos humanos. Puisqu'il y a des cours régionales des droits de l'homme en Amérique, en Europe et en Afrique. Porque tem cortes regionais de direitos dos homens na América, na Europa e na África. Et les cours régionales des droits de l'homme, dans la motivation de leurs décisions, appliquent ce qu'on appelle des consensus émergents des instruments internationaux, une sorte de coutume internationale. E as cortes regionais aplicam o que nós chamamos
consensos emergentes, qui viennent des instruments internationaux. De consenso emergente que decorre dos instrumentos internacionais e que figura como os costumes. C'est ce qui a été constaté par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt très important sur l'environnement, qui est l'arrêt Tatar de 2009. O que foi comprovado num julgado clássico de 2009 da Corte de Direitos Humanos sobre Roraima. Faço um parênteses que existem vários estudos, inclusive feitos por uma brasileira, levantando como a Corte de Direitos Humanos é competente na tutela do direito ambiental. Ou seja, uma das razões da escolha, se me permite, professor Michel Pré, de escolher o caminho dos direitos humanos foi porque foi feito esse estudo, inclusive, no CRIDO, foi um pós-doc de uma brasileira, a Fernanda, inclusive, que fez um levantamento dos julgados e percebeu que a plataforma de direitos humanos protegia muito mais o meio ambiente do que a plataforma específica do direito ambiental. Por isso, então, optou-se por este caminho. Le troisième moyen de contrôle de l'application du traité, c'est un comité de contrôle du respect des obligations. E a terceira forma de controle de aplicação do Pacto Internacional seria através de um comitê de controle de respeito das obligações, portanto, feito através de comitê. En anglais, Compliance Committee. Que nós chamamos em inglês Compliance Committee. En réalité, c'est l'utilisation des instruments de contrôle des pactes internationaux des droits de l'homme à Genève, qui existent déjà, ces instruments de contrôle. Na verdade, são instrumentos de controle que já existem em pactos de Genebra. Dans les deux pactes, nos dois pactos, il y a les comités de contrôle de l'application et du respect des droits de l'homme. E nesses dois pactos já tem essa tradição do controle, do comitê de controle. Lembrando que os pactos e o terceiro pacto, só contextualizando para os alunos de primeiro ano, ele nomeia como terceiro pacto, porque nós já temos como os anexos dois pactos sociais e culturais nas declarações de direitos humanos. Então, esse seria o terceiro pacto para entrar nesse sistema de direitos humanos. Et le contrôle de ce troisième pacte pourrait se faire par le comité qui existe déjà des droits économiques, socioculturels, que existe depuis 1985. Então, teremos aí uma sobreposição de competências, uma vez que esse controle poderia ser feito pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que já existe, que foi criado em 1985. Lembrando que esse comitê, então, vai ser um dos anexos, por isso que esse é o terceiro, né? Esse aqui seria o primeiro. Et devant ce comité, non seulement les États peuvent faire des communications, des réclamations, mais surtout les individus peuvent s'adresser à ce comité pour déposer une réclamation. E lembrando que nesse comitê pode ser ter posto uma reclamação não só pelos estados, como também pelos indivíduos. Et donc, il y aurait là une voie quasi judiciaire pour tous les citoyens du monde de réclamer contre un État pour violation du droit de l'homme à l'environnement. Então, seria, de fato, a instância que receberia do mundo inteiro, de qualquer cidadão, ou uma reclamação sobre contra qualquer Estado que desrespeitasse direito do homem ao meio ambiente. Et donc, on appliquerait aux droits de l'homme à l'environnement les mêmes règles de contrôle international que celles qui s'appliquent pour les droits de l'homme. Então, nós aplicaríamos a mesma regra de controle internacional ao direito ao meio ambiente que é aplicada aos direitos humanos. Et c'est ça le progrès qui doit être réalisé après 40 ans de droit de l'environnement. E esse é o progresso que realmente, né, seria efetivo depois de 40 anos de direito ambiental. Alors le projet de Macron, então o projeto de Macron, qui avait proposé un pacte mondial pour l'environnement, a échoué il y a 3 semaines. Il y a un mois. Então, o projeto de pacto mundial proposto por Macron da França desmontou, não sei nem usar, fico tão triste que não sei nem usar o termo, fracassou. Né? Fracassou, ele tem 3 semanas, até difícil traduzir, vocês vão ver a razão. Alors, comment ça s'est passé? Como isso aconteceu? Il y a eu, le 14 mai 2018, l'année dernière, une résolution de l'Assemblée des Nations Unies. Isso aconteceu em 14 de maio de 2018, quando em 14 de maio de 2018 teve uma Assembleia das Nações Unidas
pour, ça s'appelait Pour un pacte mondial sur l'environnement. E o conteúdo, né, dessa assembleia foi por um pacto mundial do meio ambiente. Et dans cette résolution, il était prévu d'organiser des réunions pour négocier un futur traité international. E nessa resolução foi negociado que haveria uma reunião para negociar Un traité o international. tratado internacional do meio ambiente. Et cette résolution en faveur d'un pacte mondial pour l'environnement a été approuvée par 143 États pour. E essa resolução a favor do Pacto Mundial pelo Meio Ambiente foi aprovada por 143 países. Et 6 États contre. 143 a favor e 6 contras. Donc une large majorité des États du monde en faveur de ce pacte. Então, a maioria dos países do mundo é a favor desse pacto. Ensuite, le secrétaire général des Nations Unies a fait élaborer un rapport technique sur les lacunes du droit international de l'environnement. Depois foi feito relatório técnico do secretário-geral sobre as lacunas Du droit international do direito internacional de l'environnement. do meio ambiente. Então, foi Ce constatado. rapport de décembre 2018. Esse relatório foi de dezembro de 2018. Então, sobre as Qui est très lacunas do direito. intéressant parce qu'il fait le point du droit international de l'environnement. E que é muito interessante porque faz o ponto do direito ambiental internacional. Et il montre qu'il peut y avoir des principes communs à l'échelle mondiale. E esse relatório mostra que é possível ter princípios comuns em matéria de meio ambiente, já que fez essa identificação, essa leitura. Et ensuite, il y a eu 3 réunions d'un groupe de travail spécial à composition ouverte à Nairobi, au Pnuma. E tiveram 3 reuniões de grupo de trabalho especiais com composições abertas. En janvier, mars et mai 2019. Em janeiro, março e maio agora de 2019. Donc c'était une réunion à la fois politique et technique Foi uma reunião, ao mesmo tempo, política e técnica, qui n'avait pas de pouvoir de décision que não tinha poder de decisão et qui malheureusement e que, statuait par consensus et pas par vote. infelizmente, foi composta por consenso e não por Décidé- voto. Foi décidé decidida, par desculpa. consensus, E pas par vote. que foi decidido por consenso e não por voto. Et les États-Unis E os Estados ont Unidos fait obstacle à la poursuite du projet colocou obstáculo, se opôs à continuação do projeto, suivi par quelques autres États, une minorité, acompanhado por outros estados em minoria, parmi lesquels malheureusement faisait partie la délégation du Brésil, que infelizmente fazia parte da delegação do Brasil, qui s'est opposée à la continuation de la discussion internationale pour un pacte mondial pour l'environnement. e a delegação brasileira se opôs à continuação da discussão internacional para o Pacto Mundial do Meio Ambiente. Donc c'est un recul majeur pour la politique internationale environnementale. Então, é um retrocesso maior para a política ambiental internacional. Et quand on a connu, et j'ai connu Rio 92 et Rio 2012, avec l'engagement des diplomates brésiliens et des politiques brésiliens pour l'environnement, c'est une grande déception. E como conheci em Rio 92 e Rio 2012 os diplomatas brasileiros com todo esse empenho ambiental, é realmente uma grande decepção. Voilà. Mais- Oh, marche plus. Y aller. La réunion qui a consacré l'échec du projet de pacte s'est terminée par un texte qui s'appelle Recommandation, qui est du 22 mai 2019. Então, a reunião foi concluída com uma recomendação que se chama 22 de maio de 2019, Qui va être adressée à l'Assemblée générale des Nations unies. que vai se reportar à Assembleia Geral das Nações Unidas. Dans cette déclaration, qui est la conclusion de l'échec, Nessa declaração, que é a conclusão chefe, il est dit qu'il convient de renforcer la mise en œuvre
du droit international de l'environnement. C'est le seul élément positif. O único elemento positivo dessa recomendação é que faz a colocação que deve ser reforçada a implementação do direito internacional ambiental. Donc l'idée, c'est qu'il faut mettre en œuvre, appliquer ce qui existe, mais pas faire quelque chose de nouveau. Então, a ideia é aplicar o que existe e não fazer nada de novo. Donc c'est ne pas progresser. Então, a ideia é não progredir. Deuxième idée, réaffirmer le rôle du PNUE, du PNUMA. E o segundo objetivo foi reafirmar o papel do PNUMA. Ensuite, prendre en compte les travaux de la Commission du droit international. Considerando o trabalho da Comissão de Direito Internacional. Utiliser le programme de Montevideo sur le droit de l'homme et de l'environnement. E esse trabalho da Comissão de Direito Internacional sobre os princípios gerais de direito internacional. E também utilizar o 5º Programa de Montevideo sobre o meio ambiente. Et enfin, et c'est ça qui est le plus dramatique, E, enfim, o que é mais dramático, on renvoie la réflexion internationale sur les principes généraux communs à l'humanité, on les renvoie à 2021 à l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement qui se réunira en 2021. é de voltar, então, à declaração política elaborada em 5 de 2021, que vai pour elaborar, faire approuver, 50 ans après Stockholm, en 2022, une déclaration sur l'environnement. que vai aprovar, né, uma declaração sobre o meio ambiente 50 anos após Estocolmo, 1972, isso vai ser aprovado em 2022, portanto, 50 Donc en anos depois. réalité, ce qui pouvait être décidé en 2019 et 2020, on le renvoie à 2022. Então, na verdade, o que nós iríamos aprovar entre 2012, 2072 e agora, vai ser remetido a 2022. À 2022, sous forme non pas d'un traité international sur l'environnement, mais d'une déclaration politique. E ainda por cima, não sobre a forma de um tratado internacional, mas simplesmente como uma declaração política. C'est-à-dire un document sans valeur juridique, Quer dizer, totalement inutile, quer dizer, um documento sem valor jurídico completamente inútil. puisque la déclaration de Rio de 92 et de 2012 est déjà la déclaration politique sur l'environnement, où il y a tout dedans. Sim. Uma vez que a declaração de Rio 92 e 2012 já é uma declaração que já contém tudo sobre o direito ambiental. Donc on va répéter en 2022 ce qu'on dit depuis 1992. Então, nós vamos repetir em 2022 o que a gente já fala desde 1972. Donc on répète, mais il n'y a pas de progrès. A gente repete e não progride. En réalité, on recule. Na verdade, nós retroagimos. Merci. Obrigada. Obrigada, professor Prier. Acredito que não seja fácil proferir uma palestra sobre esse assunto, né, já combinada antes, agora após 3 semanas, eu acho que ela muda o contexto, inclusive, de motivação, né? Vir ao Brasil palestrar sobre essa proposta, depois da delegação brasileira ter tido esta posição, acredito que não seja fácil. Então, na verdade, quem agradece infiniment, c'est nous, né? Quem agradece, na verdade, somos nós por esses esclarecimentos, e fica aqui demonstrado toda a base jurídica, toda a preocupação de trazer realmente embasamento, forças de aplicação extremamente técnicas, bem pensadas, estratégias, e, portanto, não são questões de amador, pelo contrário, extremamente técnica, seja análise de jurisprudência, de corte, de procedimento, de mecanismos de funcionamento do direito internacional, de propostas de observatórios, de proposta de sinergia, né? Lembro que quando o professor Michel Prier traz a ideia de aprovação do Pacto Mundial do Meio Ambiente, utilizando a plataforma dos direitos humanos, é uma aplicação efetiva do instituto que o professor Michel Prier me pediu para palestrar na Rio+20, que foi da sinergia
quando então tomei um susto, que nunca tinha ouvido falar, só tinha uma obra nos Estados Unidos, até a obra chegar. Então, a gente tinha, na verdade, estava diante da primeira case internacional de sinergia, que significa dizer, esse primeiro case eram 3 convenções que davam as mãos para serem aplicadas. Então, na prática, o que significa? 3 convenções alugam o mesmo espaço, têm a mesma secretária, fazem fóruns nos mesmos locais, isso tudo por uma economia e otimização. Então, quando a gente não inaugura, porque a gente temos que ter a mente que a justiça administrativa é extremamente cara, requer infraestrutura administrativa, concurso e etc. Então, na verdade, quando a gente ainda tem essa sobreposição, aproveitando essa plataforma, nós temos aí uma viabilidade que não justificaria a não implementação, né? Então, agradeço ao professor Michel Prier e pergunto ao público se teria algumas palavras, perguntas, deixo aberto para os debates. Temos aqui. Vocês, 4, pode fazer? Podemos usar? Temos um microfone. Vou pedir o Gabriel, por favor, ou a Nancy, para passarem o microfone. Se tiver, se não, peço para vocês se apresentarem. Podemos começar? Querem ir para frente? Falar? Não? Ou então pode falar alto? Vocês podem fazer a pergunta aqui, por favor, pessoal, usando esse microfone. Porque esses aqui não se movem. Bom dia a todos. Eu sou juiz de Direito e ex-aluno da PUC, fiz doutorado aqui em Direito Ambiental. E tenho uma pergunta para o professor. Primeiro, parabéns pela palestra, esclareceu muito. Queria saber do professor, ele colocou os direitos humanos em relação ao meio ambiente, e o Michel Serres, no livro Contrato Natural, ele fala da questão de se pensar a biogeia, os direitos da natureza, né, que sempre foram tão esquecidos, a própria natureza como foco, como sujeito de direito de proteção, não só o ser humano. Então, eu queria saber o pensamento o François Ost também fala na obra dele da crise do limite, que a gente esquece nossa conexão com o planeta, mas principalmente o pensamento do Michel Serres no seguinte sentido, de ver não só o lado do homem, mas da própria natureza como sujeito de direito no plano internacional. Obrigado. Vai a responder. Tu traduis ma réponse? Oui, on doit saluer la mémoire de Michel Serres, qui est décédé la semaine dernière. Nós vamos relembrar aqui a memória Je le connaissais bien. que faleceu na semana passada. Alors, les droits de la nature ne faisaient pas partie des projets ni du pacte mondial, ni du 3e pacte des droits de l'homme. Então, o direito da natureza não fazia parte nem do 3º Pacto dos Direitos Humanos, nem da proposta do Pacto Internacional do Macron. Parce que nos propositions étaient assez modestes. Nossa proposta foi modesta. Et dans le contexte actuel international, il n'apparaissait pas opportun d'inscrire tout de suite dans un texte de droit dur les droits de la nature. E nesse momento, no contexto político internacional, não seria interessante, não seria necessário escrever imediatamente no direito duro, no hard law, né, no texto escrito, o direito da natureza. Parce que c'est seulement dans certains pays, mais qui ne sont pas nombreux, que se développe cette idée de donner des droits à la nature. C'est l'Équateur, la Bolivie, c'est la Nouvelle-Zélande, un certain nombre de pays, mais qui sont très minoritaires. Porque só em alguns países que é desenvolvida essa ideia de atribuir direito à natureza, e são minoritários, como ele citou, Nova Zelândia, Equador, Bolívia. Então, são pouco numerosos esses países que se desenvolvem devagar essa ideia de atribuir direito à natureza. Mais l'idée fait son chemin, puisque déjà, depuis Rio, il y a un rapport tous les ans, l'homme en harmonie avec la nature. Mas essa ideia vai trilhando seu caminho, uma vez que a cada ano sai um relatório do direito do homem em harmonia com a natureza. Então, vai se desenvolvendo. Et dans tous les rapports, homme et harmonie avec la nature, on parle
et on fait le point de l'évolution des droits de la nature. E cada relatório desse vai fazendo uma evolução devagar nessa harmonia do homem com a natureza, da natureza ser reconhecida com o seu direito, né, autonomamente, portanto, sujeito de direito. Alors, moi personnellement, je pense qu'il est trop tôt pour consacrer les droits de la nature ou la nature comme sujet de droit. Eu, particularmente, acho que ainda é muito cedo para considerar a natureza como sujeito de direito. La nature est objet de droit, A natureza é objeto de direito, elle doit l'être de plus en plus, ela deve ser cada vez mais, si elle ne l'est pas assez. se não é o suficiente. Et en réalité, dans les pays où il y a un droit de la nature très développé, c'est exactement comme si la nature avait des droits, parce qu'elle est protégée par le droit de la nature. Uhum. E, na verdade, nos países que de fato é bem desenvolvido o direito ao meio ambiente, a natureza ela é protegida como se fosse sujeito de direito, porque a partir do momento que existe o direito, ela é protegida pelo direito de natureza, né? Então tem um regime jurídico que a protege como se sujeito fosse, mesmo tanto que é objeto. Et de toute façon, en toutes circonstances, à supposer qu'on donne des droits à la nature, des droits aux animaux, des droits aux végétaux, ça ne serait pas des droits de l'homme. E, de qualquer forma, ao atribuir direito à natureza, direito aos animais, não seria direito dos homens. Ça serait des droits de l'animal, ça serait des droits du végétal. E aí seria direito dos animais e dos vegetais, mas não direito dos homens. Si on donne des droits à un éléphant, il aura les droits qui correspondent à sa biologie d'éléphant. Et l'éléphant n'est pas un homme. E se nós damos direito a um elefante, o elefante tem o seu direito né, como elefante, mas não é o direito do homem. Et dans la mesure où la nature n'a pas d'esprit pour agir, ça serait nécessairement les hommes qui agiraient au nom de la nature. La nature ne pourra pas agir toute seule. Do momento que a natureza não tem espírito e não pode agir sozinha, seria o homem que agiria pela natureza, representando a natureza. Et donc, il faudra déterminer qui sont les porte-paroles, Então, qui sont les mandataires então, de la nature. então devemos definir quem são os mandatários da natureza, quem são esses representantes. Et alors là, il y a tout de suite des grandes difficultés. C'est tout le monde, vous et moi, chacun peut parler au nom de la nature. Pourquoi pas? E aí fica difícil, porque todos nós podemos falar em nome da natureza, até porque estamos na plataforma do bem comum, né? Ou bien, est-ce que ça sera le monopole de l'État de parler au nom de la nature? Ou então, mais perigoso ainda, será que seria o monopólio de um Estado falar em nome da natureza? Ou alors, est-ce que ça sera un droit donné aux ONG, aux associations? Et lesquelles? Ou então, Spécialisées. ou então seria um direito dado às ONGs. E, nesse caso, qual delas? Seria uma especializada? Or, aujourd'hui, il y a des procès devant les tribunaux pour protéger la nature. Hoje em dia tem processos nos tribunais para proteger a natureza. Et ils sont faits par des associations le plus souvent. E normalmente são feitos pelas associações, mais frequentemente. Donc aujourd'hui, c'est surtout les associations qui sont les porte-paroles, les porte-voix de la nature. Hoje em dia são as associações que são grandes porta-voz da natureza. Ok? Satisfeito? Espera aí, simulação aqui, mães. Boa tarde a todos. Meu nome é José Carlos Loureiro da Silva e eu não poderia deixar passar a oportunidade. Eu que escrevi a minha tese de doutorado, iniciou como refugiados ambientais e, por causa do Dr. Michel Plier, virou deslocados ambientais. E eu quero saber como anda o projeto de convenção sobre deslocados ambientais, que ele lidera. Alors, effectivement, depuis maintenant plus de 10 ans, mon groupe, mon association, les CRIDO,
ont travaillé pour une convention internationale sur les déplacés environnementaux. E há mais de 10 anos que a minha equipe no CRIDO, que é o centro da Universidade de Limoges, trabalhamos num projeto de uma convenção internacional sobre os deslocados ambientais. En faisant la différence avec les réfugiés qui ont un statut juridique, alors que les déplacés environnementaux n'ont pas de protection juridique internationale. Para fazer com que os deslocados ambientais tenham status jurídicos diferentes dos refugiados ambientais. Parce que les réfugiés qui ne sont pas environnementaux, les réfugiés sont protégés juridiquement par la Convention de Genève en tant que réfugiés politiques. Ah, eu pedi para fazer a diferença, para vocês entenderem. Então, na verdade, a proposta de diferenciar refugiados e deslocados é porque os refugiados, ainda que por razões ambientais, são protegidos pela Convenção de Genebra como refugiados políticos. Et la Convention de Genève ne peut pas s'appliquer aux réfugiés environnementaux, et c'est pour ça qu'on ne les appelle pas réfugiés, parce que le mot réfugié, juridiquement, ne s'applique qu'aux personnes persécutées politiquement. Então, o importante é observar que a Convenção de Refugiados ela só se aplica às pessoas, né, no aspecto político, então que são perseguidas politicamente. Portanto, essa convenção não pode ser aplicada àqueles refugiados por questões ambientais, por razões ambientais. Por isso, então, esse projeto para criar um status jurídico, um regimento, né, um regime jurídico para essas pessoas que são refugiados ambientais. Então, na verdade, foi alterada a nomenclatura para deslocados ambientais. C'est pour ça qu'on ne les appelle pas réfugiés environnementaux, pour ne pas confondre avec les réfugiés politiques. Et on ne les appelle pas non plus déplacés ou réfugiés climatiques, parce qu'on parle beaucoup climatique. On l'appelle environnementaux, parce qu'il y a des déplacements qui ne sont pas liés forcément au climat. Então, por isso que nós não chamamos de refugiados ambientais, para não ser confundido, né, com os refugiados políticos, já que só eles que têm regime jurídico, e, além do mais, não se chamam também de deslocados climáticos, como muitos começam agora, e sim deslocados ambientais, porque existem deslocados ambientais que, por razões outras que não pelas mudanças climáticas. Et le secrétaire général de l'ONU, Guterres, qui connaît spécialement la question, puisqu'il était haut-commissaire aux réfugiés à l'ONU, avant d'être secrétaire général. E o secretário Guterres, o secretário Guterres, que foi que ele conhece bem a temática dos refugiados. Puisqu'il était haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés. E porque ele estava na comissão dos refugiados na ONU. Avant. Antes. Et donc, dès qu'il est arrivé à New York, desde que ele comme chegou a Nova secrétaire York, général, como secretário-geral, il a réussi à faire voter par l'Assemblée générale des Nations Unies ele conseguiu une résolution en 2015 ou 16, je crois, sur les réfugiés et les migrants. Ele conseguiu aprovar uma resolução em 2015, se não me engano, sobre refugiados e imigrantes. Et il a ouvert deux chantiers différents. Un chantier pour les réfugiés et un chantier pour les migrants. Ele abriu dois capítulos diferentes, um para os refugiados e um para os imigrantes. Qui ont débouché sur deux documents très importants de l'ONU de l'année dernière, de 2018. Que resultou em dois documentos importantes da ONU em 2018. Le pacte de Marrakech. O Pacto de Marrakech. Sur les migrants. Sobre imigrantes. Et la résolution de New York sur les réfugiés. E a resolução de Nova York sobre refugiados. C'est deux documents différents. Dois documentos diferentes. La résolution de New York sur les réfugiés, c'est le développement, l'actualisation de la Convention de Genève sur les réfugiés politiques. Então, a resolução é um documento sobre sur les réfugiés. Sobre os refugiados na sua questão política. De décembre 2018. De dezembro de 2018. Qui est une espèce de guidelines pour les États qui ont ratifié la Convention de Genève sur les réfugiés. E é uma espécie de guia para os estados que ratificaram a convenção. Et l'autre document, e o outro documento,
qui est le pacte de Marrakech, que é o Pacto de Marrakech, qui a approuvé à Marrakech en décembre 2018. que foi aprovado em Marrakech em dezembro de Et le 2018. CIDCE, et j'étais présent à Marrakech Aham. pour pousser les déplacés environnementaux. E eu estive presente a Marrakech para pressionar pelos deslocados. Isso vocês encontram no site da Centre internet international. da CDCI, tem YouTube Et le gravado. pacte de Marrakech, pour la première fois, E o Pacto de Marrakech, pela primeira vez, traite à la fois trata, des migrants économiques, trata ao mesmo tempo de imigrantes econômicos des migrants environnementaux e de imigrantes ambientais. et des migrants autres qui ne seraient ni économiques ni environnementaux. E de outros imigrantes que não sejam nem econômicos nem ambientais. Et dans le pacte de Marrakech, E no il Pacto y a de 2 pages, pour la première fois dans un document de l'ONU, sur les migrants environnementaux. E pela primeira vez em um documento da ONU tem 2 páginas sobre imigrantes ambientais. Mais ce ne sont que des guidelines. Mas não são que guidelines, ou seja, guias, né? Instruções, orientações. Essa palavra. En dépit de nos efforts et de notre lobbying, on n'a pas réussi à faire inscrire le fait qu'il y a un vide juridique en droit international pour les migrants environnementaux, puisqu'il n'y a pas de traité. E uma vez que não tem tratado, nós temos a evidência de que não tem uma vida para imigrantes para imigrantes ambientais, uma vez que não tem tratado. On demandait simplement que les États constatent le vide juridique, parce que c'était une première étape pour ouvrir des négociations. Aham. Então nós pedimos aos estados que eles constatem que existem os imigrantes ambientais para ser a primeira etapa para a abertura de uma negociação. Mais les États n'ont même pas accepté le constat du vide juridique. Et donc, on reporte à plus tard l'idée d'une convention. Mas Toujours demain, demain, demain. Mas os estados não quiseram nem reconhecer que tinha um estado de vida ali de deslocados ambientais e sempre adotando aquela postura de amanhã nós vamos negociar, amanhã nós vamos fazer, enquanto isso essas pessoas ficam sem os status jurídicos. Et en réalité, sur ce domaine, sur ce sujet, Na verdade, sobre esse assunto, comme juriste, como jurista, je me trouve en conflit eu me avec des diplomates et d'autres juristes encontro em conflito com diplomatas e outros juristas qui préfèrent soft law, que preferem soft law. qui disent « Ah, on va faire des recommandations, Ah, nós vamos fazer recomendações, mais jamais obligatoires. mas jamais obrigatórias. » Donc toujours dire il faut faire des recommandations, encore des recommandations, encore des recommandations. E vamos continuar fazendo recomendações e não assumindo nenhuma iniciativa Et il de y a hard notamment law. un groupe auquel je participe, mais je ne suis pas d'accord avec eux, c'est l'initiative Nansen. Mas tem um grupo que eu participo em que pesa a necessidade de acordo com eles, que é uma iniciativa, não sei. Initiative Nansen, Nansen, qui est un Ah. Norvégien, qui avait inventé le passeport humanitaire. Ah, tá. É uma iniciativa Nansen. Como faz? Et donc il y a un groupe Nansen qui travaille avec des sociologues, des géographes, des historiens. Nansen, c'est le nom d'un monsieur. Não sei. Ah, Il s'appelle ok. Nansen. C'est Ok. un Norvégien Ok. qui avait inventé en 1914. Não sei se na verdade é o autor, é o nome do autor, é o nome Nansen. próprio. Et donc, ils étudient la situation concrète des déplacés environnementaux, avec des statistiques, des rapports, c'est des études scientifiques. C'est um empirismo, donc. Oui, Oui, scientifiques empiriques. Oui. Eles fazem estudos esse grupo faz estudos científicos de estatísticas locais, mas não especificamente nenhuma abordagem jurídica de proposta de Mais jamais implementação. juridique. Nunca jurídica. Ils ne veulent pas de traité international. Não querem tratados Parce qu'ils ne internacionais, comprennent pas l'utilité. não compreende a utilização de um tratado e a importância de um tratado internacional. Et donc, en réalité, aujourd'hui, Então, na on realidade, renvoie la responsabilité pour traiter la question des déplacés environnementaux à chaque État, au droit national de chaque État.
Então, hoje, nós estamos reenviando a responsabilidade de tratar dos deslocados ambientais a cada Estado, internamente. Chaque État peut, dans sa loi sur les migrants, prévoir les migrants environnementaux dans son État. Cada Estado pode prever, então, no seu direito interno, o status de refugiados, dos deslocados ambientais. Il y a quelques États qui l'ont fait. Le Brésil fait des choses avec Haïti et tout ça. Donc, c'est renvoyé au droit national. Mais c'est le refus d'un accord international sur la question. Et donc, s'il n'y a pas accord international, il n'y a pas solidarité internationale. Donc, c'est chaque État, tout seul. Se não tem, então, pacto internacional, tem solidariedade internacional. E cabe a cada Estado fazer. Alguns fizeram, outros não. Vou, então, passar para a última pergunta, porque, pelo horário, nós vamos ter que encerrar o evento, senão o professor vai perder o avião, né? E nós temos ainda que levá-lo para almoçar. Então, vou pedir a vocês... E agora? Podem fazer todas... Pedro, pode fazer todas de uma vez? Então? Podem fazer todas... e fazer no microfone. Podem vir, vocês façam breves e o professor responde todas de uma vez só, por favor, porque vamos ter que encerrar. Oui, mais alors, il faut écrire... je ne vais pas me rappeler les questions. Ah, d'accord. Tu veux l'écrire? Voilà. OK. Ou bien tu préfères devoir chacune? Ben, si c'est bref, je peux répondre bref. D'accord. Si la question est bref. Fermé. Boa tarde a todos. Professor Michel, o Brasil hoje vive um conflito no compartilhamento das águas com o departamento francês, Guiana Francesa. No extremo norte do Brasil, nós temos uma proibição de 2018, proibição de navegação no rio Oiapoque, das 20 horas às 5 da manhã. Então, isso fere o direito, penso assim, que fere o nosso direito de navegação. E houve uma morte já por conta da necessidade de navegar nesse horário, e a polícia francesa matou um brasileiro. E um dos nossos desembargadores falou no Congresso, já foi no Itamaraty, nada resolvido. Pergunto, existe efetividade das leis da natureza da França, que segue as leis da natureza da União Europeia, nos departamentos ultramarinos franceses? Ok. Obrigada. Bom. Boa tarde a todos. Eu só tenho uma pergunta em relação à precaução. Em relação à apresentação do professor, quando a gente fala que essa precaução ela vai passar para um tratado internacional, isso vai suprir os problemas de efetividade que nós temos na aplicação dela, que seriam basicamente dois, assim, que a doutrina acaba apontando. Tanto da identidade, de quem seria essa... desculpa, gente. Não é o princípio da precaução, é o princípio intergeracional. Quando a gente fala de um princípio intergeracional, a gente está falando de uma população que a gente não sabe ainda, né, se ela vai vir ou não. E tem um outro problema da questão tecnológica, né? Como é tratado isso dentro do Tratado de Direito Ambiental que está sendo previsto agora? Seu nome, por favor. Caterine. Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Megalho, sou aluno do mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E a minha pergunta é mais no sentido de propor uma reflexão crítica ao princípio do não retrocesso e ao entendimento de que há uma repetição dos pilares que foram construídos na Declaração de Estocolmo de 72. Vou partir agora para a minha questão.
Muito bem. A Corte Europeia de Direitos Humanos tem sido criticada em relação à função de interpretação evolutiva dos direitos humanos. Muitos dizem que a Corte Europeia de Direitos Humanos já cumpriu o papel dela em termos de interpretação evolutiva. Existe também, ao mesmo tempo, uma crescente margem de apreciação interna dos Estados europeus. Portanto, a minha pergunta é mais no sentido de, ao invés de pensar em aplicar o princípio do não retrocesso, por que não pensar em termos de velocidades diferentes de aplicação do direito internacional ambiental? E aí eu me baseio na noção de velocidades de aplicação do direito proposta pela professora Mireille Domas-Marty, do Collège de France, e pensar em aplicar o não retrocesso em estados em que falta um embasamento jurídico, né, para a aplicação do direito ambiental e, ao mesmo tempo, pensar em uma aplicação do direito ambiental em uma situação de normalidade, seja nos Estados europeus, seja aqui no Brasil, em que temos bem consolidadas diferentes formas de responsabilidade por dano ambiental, né? Temos responsabilidade civil, penal e administrativa. Essa é a minha pergunta. Oi, meu nome é Paloma. Boa tarde. A minha pergunta eu estou fazendo em nome dos meus colegas, que a gente está no primeiro semestre de Direito. E a pergunta é como nós, que somos pupilos tão novinhos, podemos, principalmente por causa do não retrocesso, porque nós seríamos as vítimas disso, lutar para manter a causa ambiental ainda forte no Brasil, onde ela está perdendo muita força. Era isso. Boa tarde a todos. Meu nome é Davi, sou aluno da professora Clarissa. E, professor, o senhor mesmo disse que em países desenvolvidos o direito ambiental ele tem a mesma relevância que o direito da pessoa. E minha pergunta se refere ao Brasil, em um país que a violência e a criminalidade é uma realidade tão cotidiana. Esse mesmo princípio de que o direito ambiental possui tanta importância a ser comparado igualmente com o direito da pessoa, ela prevalece aqui no país. Obrigado. Alors, rapidement, les réponses. Vai responder brevemente, porque, de fato, Alors, o horário é justo. Pour la Guyane, bon, Para a c'est Guiana, une question très précise. Il faudrait avoir un dossier très précis. é uma questão muito pontual, tem que ter um dossiê para avaliar. Je connais la région, Amapá et Oiapoque. J'ai été déjà là-bas. Ele conhece, tanto conhece que nós temos essa obra que nós publicamos em homenagem ao professor Michel Prier, que nós temos na nossa biblioteca. O último artigo, justamente, é de uma autora brasileira e francesa sobre a Guiana, né, uma região de parque gerida pelo Brasil, uma relação extremamente harmônica entre Brasil e França. Et donc, on avait un projet que j'aimerais qu'on poursuive entre le Brésil et la France, Nós temos um projeto que eu gostaria que continuasse entre o Brasil e a França, de préparer pour nos deux gouvernements de preparar para os dois un governos accord bilatéral acordo sur bilateral, l'environnement. acordo bilateral sobre o meio ambiente. C'est un projet qu'il faut poursuivre E é um projeto que deve ser dado continuidade. et qui pourrait contribuer à répondre à votre préoccupation précise sur les règles de navigation. E que poderia contribuir para solucionar as questões precisas, como, por exemplo, as regras de navegação. Lembrando que tem a Convenção Internacional de Navegação, né, que também pode ser aplicada. Alors, sur le principe de précaution, quel serait l'effet si il fait partie d'un traité international? E sobre o princípio da precaução, qual seria o efeito se ele fizesse parte de um tratado internacional? Bon, c'est la même question pour tous les principes. É a mesma questão para todos os princípios. Leur application en droit international pur ou leur application aussi en droit international pose des problèmes différents, parce que ce n'est pas forcément les mêmes juridictions qui
qui vont être compétentes. Isso se impõe em problemáticas diferentes, porque não é a mesma competência quando é aplicado no âmbito internacional e no direito interno. Et donc, si c'est devant des tribunaux internationaux, ils auront une interprétation qui peut-être sera différente des tribunaux nationaux. Par exemple, le tribunal du droit de la mer ou la Cour nationale de justice n'a pas forcément la même définition du principe d'information ou du principe de précaution. Esses princípios podem ter aplicações e interpretações distintas quando interpostos ou questionados na Corte Nacional ou Internacional. Por exemplo, quando a demanda é feita no Tribunal Internacional, o preenchimento do conceito do princípio pode ser distinto, a exemplo do que foi feito no Tribunal do Mar. Et ce qui est important à cet égard, justement, E o que é et importante qui sobre esse s'avance olhar, beaucoup aujourd'hui, c'est avança le muito hoje em dialogue des dia. juges. Le dialogue entre les juges internationaux, droits de l'homme et nationaux. E o que é muito interessante, que avança muito, é justamente o diálogo entre os juízes nacionais e internacionais. Ce n'est pas un dialogue où ils parlent entre eux, peut-être dans des colloques, mais où ils communiquent leurs décisions et ils comparent leurs jugements. Não é uma conversa que eles têm de forma informal, isso eles podem fazer num congresso, como esse, por exemplo, mas quando eles comunicam um ao outro as suas decisões. Alors ensuite, sur la non-régression et l'interprétation évolutive des droits, sobre o princípio da não regressão e a interpretação evolutiva do direito. Bien sûr, à Claro. partir du moment où l'environnement est un droit de l'homme, s'appliquent les principes des pactes de 1966, c'est-à-dire l'application progressive. A partir do momento que o direito ao meio ambiente é um direito do homem, se aplica o Pacto de 1946, que é uma evolução progressiva. Et donc cette application progressive, elle est de fait aussi pour l'environnement. Tous les États n'ont pas le même niveau de protection juridique de l'environnement. Então, essa demanda, né, essa condição de evolução progressiva que tem no sistema é também, consequentemente, aplicada ao meio ambiente, o que exige que todos os Estados evoluam. Et l'idée d'avoir une convention universelle sur les principes, c'est d'aider tous les États à progresser pour avoir un niveau plus élevé de protection de l'environnement. E a ideia de ter um pacto internacional para todos os Estados é de ajudar os Estados a se elevarem e terem um nível de proteção ambiental progressivo, até porque o regime Il y a prevê. un principe juridique très important qui figure dans le traité sur l'Union européenne, qui est l'obligation d'avoir un niveau élevé de protection de l'environnement. E tem um princípio que é previsto na União Europeia, que é muito interessante e importante, que é um princípio que prevê que prevê um nível elevado de proteção, que seja concretizado um nível elevado de proteção em matéria ambiental. Bien entendu, E cas claro, par cas, le juge, en fonction de chaque situation, va apprécier quel est le seuil, le niveau suffisant. Il ne va pas demander tout de suite le niveau maximum de protection. e claro que vai ser aplicado caso a caso, no caso concreto. Então, quando dá subsanção, o juiz vai avaliar qual o nível elevado de proteção naquela demanda. C'est la jurisprudence sur le principe de proportionnalité, Sim. d'adaptation. Aplicando o princípio da proporcionalidade de acordo com a jurisprudência, então, no caso concreto. É como se, vamos fazer uma analogia, uma função social do contrato. Vai ser analisado caso a caso e vai ser equilibrado ali. Então, seria mais ou menos esse sistema. Ensuite, comment mieux protéger l'environnement? A seguida, como melhor proteger o meio ambiente, da Paloma. En développant l'éducation à l'environnement à tous les niveaux de la population, Desenvolvendo a educação ambiental em todos os níveis de educação. mais en priorité Mas, em en faisant prioridade, l'éducation à l'environnement pour les hommes politiques. mas principalmente fazendo a educação ambiental para os homens políticos. Il Ou faut seja, faire des cours spéciaux pour les hommes politiques de droit de l'environnement. Vamos, Des cours spéciaux. sim, devemos fazer cursos especiais para os políticos sobre meio ambiente, sobre Et direito ça ambiental. devrait être une condition Isso deveria ser uma condição. Genial. Ça devrait être une condition pour être élu. Pour être élu, il faut avoir un certain âge, il ne faut pas avoir été condamné, il faudrait avoir suivi un cours de droit de l'environnement. Para ser eleito, deveria ter uma certa idade, não ter cometido crime e ter feito um curso de direito ambiental. Vai lá. Et puis, pour les jeunes,
il faut participer aux ONG d'environnement. Il faut participer aux mouvements locaux, nationaux, internationaux, qui sont là pour faire pression sur les États et sur les acteurs économiques. E vão lá, para os jovens devem participar dos movimentos sociais, das ONGs e criar cultura de associação para pressionar as pessoas que têm o poder de decisão. Em todos e essa atuação social de vocês, coletivamente, deve ser promovida em todos os níveis, locais, regionais e internacionais. Parce que à l'ONU, je vais beaucoup aux réunions à l'ONU. Porque na ONU eu vou em muitas reuniões na ONU, tem o que eu chamo les représentants da société civile, c'est les major groups. O representante da sociedade civil, que são os grupos maiores, où il y a les ONG d'environnement, les femmes, les jeunes, les agriculteurs, toutes les catégories de la société civile. Que tem todas as categorias ali representadas, seja do direito das mulheres, direito do meio ambiente. Daí, on a ici la Silvia Capelli, você tem um professor que participou à l'ONU, representando a femme. Da notícia ele que nós temos aqui a professora Silvia, né, Capelli, que representou aí na ONU por muitos anos as mulheres. Et là, dans ces réunions, il faut des jeunes qui connaissent le droit de l'environnement, parce que les autres acteurs de la société civile ne connaissent pas le droit. Et dans ces réunions internationales, ils sont perdus. Ils ne voient pas l'intérêt, l'utilité du droit au niveau international. E o problema é que essas representações, quando participam da ONU, essas pessoas não conhecem direito, ficam perdidas, então não conhecem a utilidade, a razão de ser, né, a importância do direito. Então, quando tem esses jovens de direito, é importante. Et tous les processus de négociation diplomatique, qui est un domaine spécial. E toda essa formação de negociação diplomática, que é um domínio, uma via especial. Et donc, pour faire passer des idées para aprovar as ideias, então, dans les réunions internationales, nas reuniões internacionais, c'est pas le même processus de travail que pour faire passer des idées dans une municipalité ou dans un gouvernement. Voilà. E nessas reuniões não tem o mesmo processo para aprovar uma ideia como tem nas câmaras legislativas ou no âmbito administrativo de um Estado. Portanto, é de uma forma muito informal e a participação de vocês, jovens, se faz essencial e necessária. Il faut adapter son langage et son argumentation au niveau de décision. E deve ser adaptada a linguagem em função do nível de decisão e do nível de atuação. Pronto, né? Seria isso. Então, eu passo a palavra ao professor Pedro para que encerre as atividades, agradecendo desde já, registrando a representação do professor Josué também aqui presente, e os demais que não vi, né? Agradecendo os alunos, professora Cristiane Esteves, que veio da AGU, que veio nos brindar com uma palestra no COGEA ontem, de Minas Gerais, e agradeço a todos os presentes por ter participado do nosso evento. Em especial, última coisa, Pedro, eu gostaria de registrar minha gratidão ao Gabriel e a Nancy, nossos alunos do grupo de pesquisa, que muito se empenharam, e sem a ajuda deles o evento não teria sido possível. É uma honra. Celebrar a qualidade da tradução e da presidência da mesa e desse evento pela professora Clarissa, de oportunizar a presença do professor Michel Perrier, que vem em transição para uma viagem a outro lugar e se dispõe a estar conosco, manifestar a consternação de que temos aqui, nesse momento, a situação de termos 2 votos entre 146 contra o avanço das resoluções na ONU. É uma ação do governo brasileiro que nós estamos saindo com uma consciência aumentada e ampliada do papel que está sendo desenvolvido nas cortes internacionais, celebrar o trabalho dos alunos se sensibilizando e atuando. Os ODS são pouco conhecidos no Brasil, a professora Clarissa faz um trabalho importante junto com o seu núcleo, e a qualidade do debate e das questões formuladas. E o professor Michel Perrier foi uma aula magistral, brilhante, que nos honrou enormemente enquanto universidade. Muito obrigado, professor. Está encerrada a sessão.